Como saber que Jesus realmente é o Filho de Deus? Como saber se de fato tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele pregou era uma verdade? Na palavra de Deus para você no dia de hoje, eu quero trazer aqui esse tema, pois entendo que muitas pessoas têm dúvidas. E muitas pessoas às vezes chegam a fraquejar na sua fé, pois elas não têm certeza se realmente Deus existe, se realmente Jesus ele era ou é o Filho de Deus. Enfim, são algumas dúvidas, alguns questionamentos que pairam sobre a sua vida, sobre a sua fé e que até certo ponto às vezes é normal. Afinal de contas, nós seres humanos somos muito desconfiados das coisas. A gente precisa ver, a gente precisa sentir para poder crer. Somos um pouco Tomé, não é verdade? A gente precisa tocar, a gente precisa de fatos. Às vezes a gente precisa da ciência para poder ter algumas percepções. Mas eu quero dizer para você que em relação a Deus, a sua existência, a sua palavra, a sua vinda ao mundo, a sua segunda vinda, aquela que nós estamos esperando, tudo isso pode ser testificado de uma outra forma. E para que você entenda essa forma, obviamente você precisa desenvolver a fé no seu coração. Mas ela não é uma fé tola. Ela é uma fé racional, ela é uma fé baseada, sim, em evidências. E para que você entenda um pouco do que eu estou falando, eu quero te convidar a ler comigo. Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo 11, a partir do versículo 4, onde Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. É muito interessante porque João, aquele profeta que anunciou Jesus, que era primo de Jesus, ele também teve algumas dúvidas. Quando ele estava preso no momento de dificuldade, no momento de angústia, de aflição na sua alma, ele se perguntou: será que de fato aquele que eu anunciei que viria é o Filho de Deus? Será que ele é o Messias? Será que ele é o Salvador? Será que ele é aquele que vai nos tirar de toda essa situação, vai nos levar para uma vida eterna com ele, para governar com ele? Então, como eu disse para você, é normal nós sentirmos isso, principalmente em momentos de angústia, de aflição, de dor, onde nós não observamos ou não conseguimos enxergar aquilo que precisa ser enxergado devido às aflições do nosso coração, devido àquilo que está ocupando a nossa mente, os nossos olhos. E aí João manda alguns discípulos para encontrarem com Jesus e perguntarem se de fato ele era o Messias. E é interessante que Jesus dá uma resposta onde, humanamente falando, eles poderiam comprovar que se tratava de uma verdade. Jesus fala para eles: olha, diga a João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Então perceba que Jesus traz um apontamento não de algo que seria fruto de uma imaginação ou de uma percepção representativa na mente, mas na verdade ele aponta para fatos. Jesus aponta para circunstâncias que estavam acontecendo ali durante a sua jornada. Ou seja, os cegos estavam vendo, os aleijados estavam andando, os leprosos estavam sendo purificados, os surdos estavam ouvindo, os mortos estavam sendo ressuscitados. Aqueles que tinham já perdido a sua vida estavam renascendo para a vida. E as boas novas, elas estão sendo anunciadas para os pobres. Então, nos dias de hoje, se você talvez esteja com o mesmo sentimento de João Batista naquela época, de às vezes duvidar se realmente Deus existe ou não existe, olhe sim para as circunstâncias. Veja as salvações que estão ocorrendo próximo a você. Pessoas que outrora estavam praticando mal, estavam com as suas vidas devastadas, mas agora estão restauradas com sua vida no altar. As famílias sendo reestruturadas, filhos se achegando aos pais, pais se achegando aos filhos. Sim, milagres também, curas, maravilhas. Pessoas com enfermidades que a ciência atual não consegue curar, mas através de uma oração, através de um milagre divino, essas pessoas, elas voltam a andar, elas são curadas de câncer, elas voltam a enxergar, elas voltam a viver de uma forma
a qual a ciência já não consegue mais proporcionar para ela. Então, sim, os sinais eles estão aí e eles são visíveis e eles testificam que Jesus é o Filho de Deus, testificam que nós temos um Deus vivo, um Deus que responde. Nós temos também o Espírito que age, que intercede por nós, que ouve as suas orações e que manda a resposta do céu para as nossas vidas. Querido, a palavra de Deus para você no dia de hoje é para que você continue crendo, é para que você continue buscando a presença de Deus na sua vida. Não se baseie apenas no intelectual, no seu achismo ou no seu entendimento ou nas ferramentas que você possui, mas olhe ao seu redor, olhe para as circunstâncias factíveis, olhe para aquilo que é empírico, que você consegue ver, que você consegue ouvir, testemunhos de conversão, testemunhos de cura, testemunhos de milagres realizados por Deus. Então, a palavra de Deus para você no dia de hoje, você que está incrédulo, você que está talvez com dúvidas, é fraco na fé, é para que você se fortaleça, é para que você busque as evidências, busque os sinais, inclusive as respostas que Deus já deu na sua vida, sinais que Ele operou na sua vida, mas que por algum motivo você tem esquecido. Se essa palavra falou ao seu coração, já aproveita aí para dar um like, siga aqui o nosso canal, e se você conhece alguém que anda meio cético em relação à fé, em relação a Jesus, mande essa mensagem para ele, através do link no e-mail, no WhatsApp, no aplicativo de mensagens que você tiver, mande para essa pessoa, para que essa pessoa entenda que sim, os sinais continuam operantes, não apenas na época de Jesus, mas eles continuam sendo realizados ao longo dos tempos e nos dias de hoje, para que sirva como sinal, para que sirva como testemunho, para que as pessoas creiam que sim, que Jesus existe, que Ele é o Filho de Deus e que Ele continua operando prodígios, sinais, milagres e maravilhas.